Glória a Deus, que privilégio, que honra. Deus coloca pessoas nas nossas vidas. E eu estava conversando com o apóstolo Alex. Eu disse uma característica do apóstolo Ricardo, que é um paizão, ele nos promove. Conhecê-lo foi um dos maiores presentes que o Senhor nos deu nos últimos anos. E eu tenho sido, tanto eu quanto a minha família, ao ministério ao qual servimos, tremendamente abençoados e nos sentimos honrados, privilegiados em estarmos aqui, mas eu confesso que é com muito temor. E eu quero repartir uma palavra que o Senhor repartiu comigo aproximadamente há 3 meses atrás, quando eu estava na tenda do encontro. E ali então o Senhor abriu meu entendimento e trouxe uma revelação ao meu espírito e ao meu coração. Eu quero compartilhar com você esta palavra, crescendo entendimento e revelação. Eu creio que uma chave para experimentarmos o avivamento é crescermos em entendimento e revelação. Eu entendo que fazemos parte da geração mais privilegiada, porque a nós tem sido derramado tanta graça, tanta unção. Nós temos experimentado uma promessa de Isaías, que ele nos daria os tesouros do reino. E que ele, o Senhor, iria revelar ao nosso entendimento, ao nosso espírito, as profundezas, as maravilhas da palavra de Deus. E nós temos experimentado isso na nossa geração. Tanta graça, tanta unção, tanta revelação. Eu atribuo isso ao fato de que a palavra do Senhor declara que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é superabundante na nossa geração. Fazemos parte de uma geração que vai experimentar o sobrenatural de Deus como nenhuma outra geração tem experimentado, numa dimensão como nenhuma outra experimentou. E eu me sinto honrado em fazer parte desta geração. Eu quero que você acompanhe comigo Isaías, capítulo 46, o verso 9 e o verso 10. O verso 9 declara: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. É interessante que o profeta aqui, ele começa a dizer no verso 9, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Ele não está se referindo a experiências traumáticas, de rejeição, que porventura possamos ter tido na nossa existência, mas ele se refere aqui a um passado remoto. Ele está se referindo a uma tradição oral, quando os nossos primeiros pais, receberam revelação do Senhor acerca daquilo que seria, daquilo que sucederia, daquilo que ocorreria antes que ocorresse, sucedesse, acontecesse. E ele diz: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. E o Senhor começa a falar aqui da sua soberania, da sua supremacia, da sua majestade, da sua grandiosidade, do seu poder. E ele então diz no verso 10, desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Desde o início, faço conhecido
o fim. E o sentido aqui dessa palavra, desde o início, fala-se do início da existência de tudo quanto foi criado, de tudo quanto existe. O Senhor fez conhecido o fim. Para entendermos esse texto, eu quero falar um pouco sobre o conselho eterno do nosso Deus. O nosso triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tiveram um conselho na eternidade. Eles decidiram olhar para a eternidade, quando ainda não havia sido estabelecido os fundamentos e os alicerces do universo. Quando absolutamente nada havia sido criado, estabelecido. E o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles olham para a eternidade. E ao contemplar a eternidade, eles começam a ver as galáxias, mas em particular, uma das galáxias. Eles atentam e olham para um planeta chamado o planeta Terra. E nesse planeta, eles contemplam seres magníficos, lindos, perfeitos. E eles estavam em um paraíso. E quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo contempla a criação, eles então ficam maravilhados, porque eles haviam sido criados à imagem e à semelhança deles. Mas na medida que eles adentram para a eternidade, eles constatam de que eles iriam se rebelar, desobedecer. E como resultado, o pecado iria entrar. E aquela criação que foi estabelecida e que seria estabelecida por eles, perfeita, é contaminada pelo pecado. E eles percebem que o pecado começa a trazer algo devastador para toda a criação. E ao contemplar a eternidade, eles retornam para o ponto de origem, aonde não havia sido estabelecido, aonde não havia sido colocados os fundamentos e os alicerces do universo. E o Pai, quando retorna, tomado de amor, tomado de compaixão, é interrompido pelo Filho. E o Filho diz: Pai, eu estou disposto a ir, a pagar o preço. Eu estou disposto a entregar a minha vida em resgate da criação, na restauração desses seres humanos criados à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu estou disposto a ir e a destruir as obras do diabo. E de repente o Espírito Santo interrompe o Filho e diz: eu irei, vou deixar toda a minha glória, o meu resplendor, a minha beleza, a minha majestade. Eu estou disposto a habitar nesses seres, neste edifício, nesta casa que o Filho vai edificar. Este foi o conselho que ocorreu na eternidade. Queridos, o plano da redenção foi estabelecido na eternidade. Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda: o plano da redenção foi estabelecido na eternidade.
Em Apocalipse, capítulo 13, o versículo B, a palavra do Senhor declara: no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aqui em James, em Apocalipse capítulo 13, verso 8, declara: no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Ele providenciou o antídoto, o remédio para a cura do pecado, quando ainda não havia pecado. Você pode glorificar a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Ele providenciou o antídoto, o remédio para a cura do pecado, quando não havia pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós podemos entender melhor Isaías capítulo 46, do verso 9 ao 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Primeiro, ele estabeleceu o fim, para dar início ao começo. Eu não sei qual é a sua situação, qual é a circunstância, qual a dificuldade que você está enfrentando, mas ele já estabeleceu o fim. Ele já estabeleceu, porque o verso 10 declara, a parte B, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Aquilo que ele tem determinado, aquilo que ele determinou para a sua vida, a nível conjugal, a nível ministerial, a nível profissional, prevalecerá. Quando nós entendemos, quando recebemos esta revelação, quando nós nos posicionamos, então nós podemos, como Jó, aqui em Jó 42, verso 2, bem sei que tu tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Jó sabia, eu bem sei que tu tudo podes. Nós temos que ter esta revelação no nosso espírito, bem sei que tudo podes. Ele tem todo o poder, ele tudo pode. E é por isso que ele diz, agindo o Senhor, quem impedirá? E Deus se move a meu e a seu favor. Ele está no controle. Muitas vezes concluímos que Deus não está no controle, mas Ele está no controle da nossa geração. Ele está no controle do nosso país. Ele tem as rédeas da história. Ele está no controle. Ele tem o controle. E nós precisamos entender esta verdade. Agora eu quero que você atenta comigo para Provérbios capítulo 9. E eu quero entrar propriamente na palavra, com essa introdução. Provérbios capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, a palavra do Senhor declara: a sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas. Eu estou convencido que o entendimento e a revelação desse versículo
é uma das maiores chaves para o avivamento. Eu estou convencido disso. Versículo 2: matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Verso 6: deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. O livro de Provérbios nos revela no capítulo 8 e no capítulo 9 que sabedoria, aqui no capítulo 8 e no capítulo 9, não é uma virtude, não é um atributo, ou seja, uma qualidade inerente de Deus. Mas Provérbios, capítulo 8, capítulo 9, nos traz uma revelação, que sabedoria aqui é uma pessoa, a pessoa mais linda, a pessoa mais charmosa, mais graciosa que aí que existe, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo. No capítulo 8, no capítulo 9, nós não temos tempo. Sabedoria é chamada de eterna, que ela foi a arquiteta de Deus, que ela estava em toda a eternidade com Deus, e que Deus tinha prazer, se regozijava, se alegrava nela, e que ele tinha intimidade, comunhão com ela. Isso é fantástico. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo, ele recebeu esta revelação, porque Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uma declaração que Jesus é o poder e a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, verso 24, a palavra do Senhor declara: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui, Jesus é chamado de sabedoria e poder de Deus. Isso é tremendo. Agora, aqui em Provérbios, capítulo 9, versículo 1, a parte A, diz: a sabedoria construiu a sua casa. Jesus é a sabedoria de Deus. E Jesus afirmou em Mateus, capítulo 16, versículo 18: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão, não poderão vencê-la. Jesus, ele afirmou que ele edificaria a casa, que ele edificaria a sua igreja. A casa somos nós. Igreja, corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Você é a igreja, você é a casa, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós somos o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo edificados para o louvor da sua glória. Agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor declara: vocês também
estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro, pelo Espírito Santo de Deus, diz que nós somos pedras vivas. Você e eu fazemos parte do edifício que está sendo edificado para a glória de Deus. Pedras vivas. É por isso que Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós fazemos parte do edifício de Deus, mas somente pedras vivas fazem parte deste edifício. E o Senhor está nos edificando. Fazemos parte de um edifício espiritual. E Deus quer que nós venhamos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o desejo do coração dEle. Mas Provérbios, capítulo 9, versículo 1, parte B, diz: Ele ergueu suas 7 colunas. A revelação das 7 colunas ou 7 pilares é a chave para edificarmos a igreja. É a chave para o avivamento. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve esta revelação. Veja em Apocalipse capítulo 4, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diga a parte B, repete comigo. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui diz que elas estavam acesas. Acesas. Agora, a revelação das 7 colunas, dos 7 pilares, a revelação das 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos que assistem diante do trono do Deus vivo, se encontra em Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito de sabedoria. Repousará sobre ele o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. O profeta Isaías profetizou acerca dos 7 pilares, das 7 colunas, dos 7 espíritos que assistem diante do trono do Deus vivo. E é por isso que em Provérbios, capítulo 9, verso 1, nós lemos: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Jesus é a sabedoria, é Ele quem edifica a sua igreja. E Ele ergueu as suas 7 colunas, para que a igreja seja edificada
nós precisamos estabelecer na nossa geração essas 7 colunas, esses 7 pilares. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós entendemos que Paulo, o apóstolo dos apóstolos, ele tinha esta revelação. E por isso, a igreja do primeiro século, ela foi revestida pelo poder de Deus, ela foi uma igreja avivada, incendiada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Paulo tinha esta revelação. Veja Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 19. Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 19. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dele. Aqui no versículo 17, ele faz menção dos 7 espíritos mencionados em Isaías capítulo 11, versículo 2, que assistem diante do trono do Deus vivo. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós podemos ver que houve períodos na história do cristianismo aonde apenas um único espírito é mencionado, é visto. Em alguns períodos, apenas 3 dos 7 espíritos mencionados no livro de Isaías 11:2 é visto a manifestação, a evidência da atuação desses espíritos. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito é que nós precisamos clamar pela manifestação dos 7 espíritos na nossa geração. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós podemos ver um sinal profético para os nossos dias. E esse sinal é que depois de um período de 3 anos e meio sem chuva, ele vai ter com Acabe, e ele diz: eis que eu ouço um barulho de muita chuva. Pegue a sua carruagem, vá para a sua residência, porque vai chover torrencialmente. E ele então sobe o monte, e ali então ele se coloca de joelhos e coloca a sua cabeça entre os joelhos, e ele diz para o seu servo ir para a banda do mar, e por 6 vezes ele vai, e na 7ª vez ele retorna dizendo: eis que eu vejo uma nuvem como do tamanho de uma mão. Ali, fazendo menção dos 5 ministérios, como chave para o avivamento. Ou seja, a nuvem era do tamanho de uma mão. E nós temos o ministério apostólico, profético, evangelista, pastoral. O pastor é casado com a igreja. E o ministério de mestre. Os 5 ministérios estão sendo estabelecidos na nossa geração, mas não estão ainda alinhados
Porque os 5 ministérios se movem como uma mão. Nenhum ministério é superior ao outro ministério. O que existe são níveis de autoridade dado ao apostólico que toca os demais ministérios por baixo. Por que por baixo? Porque a função do apóstolo ou do ministério apostólico é servir o profético, o evangelista, o pastor e o mestre. O ministério apostólico, ele é estabelecido para ativar, para equipar, para capacitar, para servir os demais ministérios. Elias, ele tem a visão, o servo dele, de uma pequena nuvem como de uma mão, sinalizando os 5 ministérios. Mas o Senhor me deu um entendimento que os ministérios só serão alinhados. E o rio de Deus só vai fluir, a glória de Deus só vai manifestar quando a igreja começar a clamar pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de entendimento, pelo Espírito de conselho, pelo Espírito de poder, pelo Espírito de conhecimento e pelo Espírito de temor ao Senhor. Na medida que a igreja receber esta revelação, e na medida que nós começarmos a clamarmos, na medida que nós começarmos a orar, invocando os 7 espíritos que assistem diante do trono do Deus vivo, a glória, o rio de Deus vai fluir pelas nações. Quando nós orávamos hoje à tarde por esta reunião, o Senhor deu uma palavra profética, apóstola Ruth, que o avivamento já começou nesse ministério. O avivamento já começou neste ministério. O fogo de Deus já foi ativado. A glória de Deus, a unção, durante a ministração do louvor da adoração, foi simplesmente sobrenatural. Há 25 anos atrás, nós começamos a construir o templo, onde servimos a Deus ali em Porto Ferreira. Quando a construção física do prédio, a estrutura, ficou pronta, o Espírito Santo me pediu que eu colocasse 7 candelabros no templo. Eu chamei um perito. A minha cidade ela é muito rica em pessoas que trabalham com artesanato, com gesso, com madeira, com ferro. E ele então fez um molde, segundo o modelo de um candelabro que eu havia visto em Jerusalém. Ele tem mais ou menos 1 metro por 1,20 m. Ele fez a forma, confeccionamos e colocamos os 7 candelabros dentro do templo. Isso há 25 anos atrás. Eu fiz em obediência. E algumas pessoas me perguntavam, eu digo, olha, o candelabro ele representa a igreja. Isso é muito claro no livro de Apocalipse. Mas o candelabro também é um símbolo judaico. Essa era a minha explicação. Mas na medida que os anos foram passando, e mais recentemente
o Senhor abriu o meu entendimento, mostrando que Ele tinha algo em particular quando há 25 anos atrás Ele me pediu para colocar 7 candelabros dentro da igreja. E voltando para Efésios, capítulo 18, e você vai entender daqui a pouco o porquê dos candelabros, verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aqui no verso 18, Paulo orava para que eles tivessem os olhos do entendimento deles iluminados. Nós precisamos crescer em entendimento e precisamos crescer em revelação, porque esta é a chave para estabelecermos o reino de Deus nesta geração. O reino de Deus só será estabelecido na medida que a igreja, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, receber luz, entendimento, revelação, graça. E eu entendo que é por isso que o Senhor está trazendo a luz, que Ele está abrindo o nosso entendimento, para entendermos verdades espirituais, chaves espirituais, que vão liberar o rio de Deus na nossa geração. Que vai liberar o rio de Deus neste ministério. Então eu entendo que Deus está ministrando ao nosso espírito, está trazendo luz, para que na sua luz tenhamos mais luz. O versículo 19 declara: e a incomparável grandeza do seu poder. Que poder é esse? O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Queridos, para entendermos esta revelação dos 7 pilares, das 7 colunas, nós precisamos entender o candelabro. E quando Deus abriu meu entendimento, eu fiquei maravilhado. Então eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 20. Nós estamos estabelecendo fundamentos. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como som de muitas águas. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui diz que ele tem as chaves, plural, da morte. Porque
ele tem poder para nos livrar de qualquer levante de Satanás, o seu reino, para nos destruir a nível físico, ministerial, conjugal. Ou seja, você pode orar, crendo que ele tem poder, que ele é poderoso para te livrar do espírito da morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O número 7 na Bíblia é profético. Fala da totalidade. Fala do número pleno, completo. É a representatividade de todas as igrejas, desde o dia de Pentecostes até ao arrebatamento da igreja. Mas o Senhor me deu um entendimento, que cada igreja tem um candelabro. Não físico, como nós temos, mas espiritual. Quando João, na ilha de Patmos, ele se dirige à primeira igreja da Ásia e traz a mensagem, no final ele diz: arrependa-te, para que eu não remova o teu candelabro. É a presença manifesta do Espírito Santo de Deus. O candelabro representa a plenitude da manifestação do Espírito Santo em um ministério, em uma igreja local, em uma cidade, em uma nação, em um continente, nos 4 cantos da terra. E nós precisamos clamar, orar, para que essa visão possa alcançar os 4 cantos da terra, esta revelação, no sentido de que possamos entender que cada igreja tem um candelabro, mas as 7 lâmpadas têm que estar acesa. Meu apóstolo, eu comecei a orar pedindo ao Senhor discernimento. E eu quero compartilhar uma imagem do candelabro com vocês que Deus me deu. Nós temos aqui o candelabro. Nós temos aqui, número 1, que é o Espírito do Senhor, que representa Yeshua. Yeshua HaMashiach. Nós temos aqui, e que todos os 6 braços do candelabro, os 6 espíritos, emana de Yeshua. Nós temos aqui o espírito, número 1, do Senhor. Depois, número 2, o espírito de sabedoria. Depois nós temos, número 4, o espírito de conselho. Número 6, nós temos o espírito de conhecimento. Nós temos, número 3, entendimento, espírito de entendimento. Nós temos, número 5, o espírito de fortaleza. E nós temos, no número 7, o espírito de temor ao Senhor. Mas o que o Espírito me chamou a atenção, meu apóstolo, é que quando você olha para o candelabro, você tem a haste principal, que é Jesus, que é a base, a sustentação de tudo. Nós encontramos 2 e 3. Então você vai notar que o espírito de sabedoria,
ele se move com o espírito de entendimento. E que o espírito de conselho se move com o espírito de fortaleza. E que o espírito de conhecimento se move com o espírito de temor ao Senhor. Aqui no 5, espírito de fortaleza, na realidade é espírito de poder. Por que hoje a igreja não está se movendo com sinais, prodígios, maravilhas, milagres criativos, milagres extraordinários e ressurreição de mortos? Porque a chama do candelabro, 5, fortaleza ou poder, não está acesa na igreja. Os dons de manifestação, os 5 ministérios se movem debaixo da ação, da atuação dos 7 espíritos que estão diante do trono do Deus vivo. Eu nunca tive tanta luta para entregar uma palavra como eu estou tendo agora, desde que eu subi aqui. Você não tem ideia. É como se o inferno tivesse me oprimindo. Você está entendendo? Por causa da revelação. E eu sei o que esta revelação pode desatar. E o nível de unção que o Senhor vai nos levar. Na medida que nós entendermos que nós, como igreja, corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, precisamos orar para que os 7 espíritos que atuam, que se manifestam, que estão diante do trono do Deus vivo, venha se manifestar nos 4 cantos da terra, em cada igreja estabelecida, edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa parede tem um candelabro. O que o Espírito me mostra é que nós precisamos orar para que essas 7 chamas, que como nós lemos em Apocalipse, estão acesas. Foi o que nós vimos ali em Apocalipse, capítulo 4, slide 20, por favor. Slide 20. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espíritos de Deus. 7 lâmpadas acesas. As lâmpadas são as lâmpadas do candelabro. Por isso que o candelabro, foi feito de ouro puro, ouro maciço. Porque representa o trono, ouro. E as 7 lâmpadas devem permanecer acesas. E como que elas permanecem acesas? Quando nós começamos a clamar e a orar como igreja, corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. E quando assim começarmos a clamar, a orar, e essas lâmpadas se acenderem, os 5 ministérios serão ativados e alinhados. O rio de Deus vai fluir. O espírito de unidade, o espírito de conquista, de crescimento, um espírito de rompimento vai se manifestar, o espírito de ousadia no meio e no seio da igreja. E haverá amor, haverá compaixão, haverá luz, haverá revelação, haverá entendimento, por causa da presença
dos 7 espíritos no meio da igreja. Eu entendo que esse é um tempo de ativação, onde nós estamos sendo introduzidos ao sobrenatural de Deus. Eu entendo que a revelação do candelabro tem mudado o meu entendimento, e eu descobri que o candelabro não é apenas um símbolo judaico, mas é um símbolo judaico-cristão. E que haverá um tempo em que o Israel convertido, o Israel físico, vai se unir com a igreja, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Então nós teremos a totalidade da plenitude da revelação do trono. E eu entendo que Deus está trazendo luz. Então nós precisamos do Espírito do Senhor, que é o Espírito de Yeshua, Hamashia. Precisamos do Espírito de sabedoria. Precisamos do Espírito de entendimento. Precisamos do Espírito de fortaleza ou poder. Precisamos do Espírito de conselho. Precisamos do Espírito de poder, de conhecimento e de temor ao Senhor. Deus está nos despertando para uma vida de oração, para clamarmos. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus está trazendo coisas ocultas que particularmente eu desconhecia. Eu não sabia. Eu não tinha esse entendimento. Se o Senhor não tivesse me dado revelação, luz, entendimento, à luz da palavra de Deus. Então eu quero desafiar você, ministro, servo, sacerdote, líder. Cada vida que se encontra aqui é um sacerdote do Deus vivo. Vós sois pedras vivas, que sois edificados, casa, edifício espiritual, para serdes sacerdócio santo. O sacerdócio de todo cristão. Ou seja, todo homem, toda mulher, nascido de novo, é um sacerdote do Deus vivo. Então você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, e Deus quer te usar com poder, Deus quer se mover através da sua vida. O rio de Deus vai ser liberado para o louvor da sua glória, e Deus vai te levantar num novo nível de poder, graça, autoridade e unção. Eu estou convencido disso. Por que eu creio disso? A dificuldade que eu estou com a minha voz. Então eu entendo que tudo isso é um sinal para mim, de que estamos na rota certa. Eu creio. O meu alvo é que de alguma forma o Senhor toque no seu espírito. Não é na sua alma, é no seu espírito. Que essa verdade entre no seu coração, que ela possa te incendiar, que o Senhor venha te revestir com poder, venha abrir os olhos do seu entendimento para um novo mover. Eu quero fazer algo que o Senhor me orientou. Ele me entregou uma chave de ativação dos 7 espíritos. Se você crê nisso, eu estou dizendo com muito temor isso. Mas com muito temor, eu quero orar por você.